Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Começa agora o programa Em Pauta. O nosso assunto de hoje está relacionado à saúde e à estética. O verão chegou e as pessoas querem transformar o corpo rapidamente. Mas a busca pela perfeição leva muitos atletas a usarem anabolizantes, o que pode prejudicar a saúde. E para falar sobre este assunto, eu converso com o especialista em medicina do esporte, Dr. Eduardo Crozara. Converso também com o psiquiatra, Dr. Ricardo José Victal, e também converso com o preparador físico, Aurélio Freitas. Obrigada a todos pela participação, sejam bem-vindos. Bom, Aurélio, esta época do ano, o verão está chegando, eu acredito que é a principal época que as pessoas procuram as academias. Sim, Vanessa, visando as férias do início do ano, né? O final do ano em si, as pessoas vêm procurar a academia mais essa época do ano. Erroneamente, lógico, porque não se consegue um bom corpo, um bom físico em um espaço de tempo muito curto. Bom, para introduzir o nosso assunto sobre a busca pelo corpo perfeito, nós produzimos um material para mostrar justamente isso, que as pessoas procuram academias, clínicas de estética, querendo ficar em forma rapidamente. Vamos assistir? Esteira, bicicleta, musculação e muito suor. Tudo com um único objetivo. Verão chegando, projeto verão, quero ficar em forma. A prática de exercícios físicos traz inúmeros benefícios para o corpo. Ainda assim, apenas 1/3 da população mundial é regular. Mas nos meses que antecedem os dias mais quentes do ano, homens e mulheres dão início ao chamado Projeto Verão, na tentativa de transformar o corpo em um curto espaço de tempo. No mês de agosto para até outubro, a gente tem uma frequência de um aumento de até 30%, aproximando o mês de dezembro, janeiro, até 50%. A gente tem as academias lotadas. O problema é que algumas pessoas iniciam esta maratona sem orientação profissional, o que pode trazer sérios riscos. Lesões a curto prazo, a médio e até a longo prazo. Mas não são apenas as academias que apresentam crescimento no número de frequentadores. Nesta clínica, o movimento também aumentou e o tratamento mais procurado é contra a celulite. Drenagem linfática, carboxiterapia, aparelhos de ultrassom como ecos. Eu destacaria hoje a grande coqueluche do momento são os aparelhos que associam laser, radiofrequência e endermologia. Eles conseguem quebrar gordura, mobilizar a linfa com bons resultados. Você consegue perder medida e tratar a celulite de uma forma mais rápida. A dermatologista ainda explica que os resultados só podem ser vistos com no mínimo 2 meses de tratamento e é necessário fazer o acompanhamento. Eu preciso de um tempo para notar o efeito na pele. E esse tempo aí varia de 2 meses a 3 meses. E a gente tem que ter uma manutenção. A celulite não tem cura. E quanto mais a gente manter a pele legal, com a alimentação, com a atividade, com os tratamentos, melhor vai ser o resultado por longo tempo. E seja a base de atividades físicas ou tratamentos estéticos, uma boa alimentação é indispensável. Uma dieta errada, por exemplo, pode fazer o efeito contrário, além de ocasionar a falta de nutrientes importantes. Vamos que você aumente as quantidades de hidrato de carbono, por exemplo, né, dos carboidratos. Você pode ter uma deficiência, por outro lado, de proteínas, de vitaminas e minerais. Lembrando da hidratação, que é muito importante. Porque há, nesse período, uma maior perda de água no nosso organismo. Então, nós temos que repor isso, não só através de água, mas suco, frutas, não é? E também água de coco, que é um bom repositor de minerais para o nosso organismo. Bom, nós percebemos então que todos querem ficar em forma da melhor e mais rápida forma possível, né? Doutor Eduardo, o organismo, para ele se transformar, para começar, por exemplo, a queimar a gordura, eliminar celulite, demora quanto tempo? 1, 2, 3 meses para começar a perceber essa mudança? Essa resposta é interessante a gente tentar individualizar, não assim de uma forma tão geral, porque cada pessoa ela responde diante de um estímulo, né? Ela tem uma resposta mediante cada estímulo. Então, é importante cada um se entender de que todas as pessoas elas têm uma resposta diferente, própria, e cada um precisa do seu tempo, né? Então, para se buscar esse corpo, precisa de ter um investimento mais amplo
É claro que talvez vislumbrando o verão seja uma meta a curto prazo e que também é válido, seria já uma mudança de hábito. Mas o que a gente realmente destaca é a importância da manutenção desse hábito. Então é multifatorial, a pessoa precisa de ter uma alimentação adequada, equilibrada, que possa contemplar a sua realidade, sobretudo as suas necessidades. A pessoa tem que ter uma prática regular de exercício, isso é muito importante. Diante do seu contexto, diante da sua capacidade. Se a pessoa é uma pessoa que já tem um histórico esportivo, já praticou esporte, pode ser que ela consiga se adaptar mais rápido. Mas se é realmente uma pessoa que não tem esse histórico esportivo, uma pessoa que não pratica muito exercício, ela primeiro precisa ser iniciada, então ela precisa de ter uma adaptação para que ela esteja em condição de submeter aos estímulos mais eficientes para obter esse resultado. E além disso, a pessoa também tem que ter bons hábitos, ela tem que evitar o uso de substâncias, né, como o álcool, como o cigarro, ela tem que ter uma regularidade do seu padrão de sono, então ela tem que seguir uma rotina. O corpo da gente é muito inteligente, ele reage diante de cada estímulo, mesmo que ele seja aparentemente intenso ou agressivo. E qual seria a regra básica realmente para a pessoa obter esse resultado? A queima de gordura, ela é principalmente obtida quando a pessoa ela está em condição de submeter a um exercício que seja tão eficiente, como, por exemplo, a prática de exercícios aeróbicos. O que são exercícios aeróbicos? São exercícios que você usa a maior quantidade de grupos musculares numa determinada intensidade que você consegue sustentar ele por mais tempo. Então não pode ser um exercício tão intenso. Por quê? Porque um exercício mais tranquilo, numa frequência cardíaca, que é o que determina a intensidade, um pouco mais baixa, ele estabelece uma prioridade para a queima de gordura. E essa queima de gordura ela é mais eficiente quando você ultrapassa um período de 40 minutos praticando exercício. Então, quanto mais tempo você conseguir praticar o exercício, mais eficiente. Só que não são todas as pessoas que, ao começar a prática de exercício, estão em condição de submeter esse estímulo. Então, vale a pena você diversificar. Ora caminhada, se for possível correr numa intensidade menor, ora praticar um ciclismo, ora uma natação, se a pessoa sim souber nadar e tiver condições de nadar. Então, o importante é que diversifique, escolha o exercício que a pessoa mais goste e que ela esteja em condição, diante de uma avaliação profissional, para submeter aquele tipo de estímulo. E é claro que também o trabalho de hipertrofia, para buscar realmente o aprimoramento, a modelagem, ele também tem o seu papel. Só que talvez ele não seja a prioridade nessa fase inicial. Certo. Doutor Ricardo, as pessoas às vezes procuram mais, na sua opinião, a atividade física, a academia, essa busca pela perfeição do corpo, pela saúde ou para se sentir bem perante a sociedade? Esse é muito interessante, né? A diferença entre um corpo saudável e um corpo esteticamente perfeito. Né? Algumas pessoas têm essa ilusão de que precisam estar esteticamente perfeitos, né? Isso acaba gerando uma porção de transtornos, inclusive transtornos psíquicos, né? Mas acho que um hábito para a psiquiatria, a gente entende, é fundamental um hábito de atividade física regular. Para a saúde mental, a gente entende que precisa haver uma saúde física, com certeza. O que acho que vai dificultar, então, seria essa necessidade dessa perfeição estética, né? Acho que isso daí é que acaba gerando uma porção de complicações aí, né, no hábito da atividade física. E o Aurélio é preparador físico. O que as pessoas procuram, em primeiro lugar, quando eles buscam a academia? Eles querem emagrecer, querem enrijecer? O que eles precisam? Geralmente 90% é estética quando procura academia. Pode ser que um ou outro ali quer buscar academia visando a sua saúde em si, mas visualizando as pessoas ali dentro da academia, aquele corpinho mais sarado, logo mudam de ideia e também quer fazer um programa de exercício direcionado para a estética. Eu acho que é importante, todos os colegas aqui têm a sintonia, né? Têm a mesma visão. É importante destacar que hoje a gente vive uma ditadura do corpo, né? Ao ponto de talvez ser permanentemente procurado como o principal objetivo e a ponto da pessoa não se sentir incluída socialmente se ela não tem esse formato que hoje é pré-estabelecido, né? Como um padrão de beleza. Então é importante a gente destacar isso.
Ok. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre o uso de remédios, de hormônios que acabam que as pessoas que querem, têm pressa, né, em ter o corpo perfeito, usam da pior forma para manter a forma, né, diríamos assim. Mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Nós voltamos em instantes. Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite, Governo Federal. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Plantar, cuidar, colher. Uma aula diferente e muitas descobertas para essas crianças. Eles são alunos de uma escola pública com educação em tempo integral, a Escola Dona Brite de Albuquerque, em Olinda, Pernambuco. Pois é, toda escola pública pode ter educação em tempo integral. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, com verbas repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. O turismo constrói pontes. Entre você e o Brasil, o Ministério do Turismo investe em obras de infraestrutura turística que transformam a realidade de cada região, fazendo com que todo brasileiro possa descobrir seu próprio país. Por onde quer que você passe pelo Brasil afora, vai perceber que tem um Brasil melhor para o turista em todo canto do país. Viaje pelo Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Em Pauta e hoje o nosso debate é sobre a busca pelo corpo perfeito e o uso de anabolizantes. Bom, no primeiro bloco nós falamos sobre a procura do corpo perfeito para o verão, todos que têm muita pressa, né, com a estética. Bom, doutor Eduardo, muitas pessoas acabam usando complementos alimentares, suplementos e anabolizantes para ter um corpo mais forte e isso faz mal à saúde, né? Sim, esse talvez seja o grande problema. Pela ânsia, né, pela necessidade de catalisar essa busca desse corpo perfeito, as pessoas elas não conseguem se entender, obedecer e perceber que cada um tem o seu tempo. E que um corpo saudável, ele precisa de um certo tempo para ser construído. E quem pratica o exercício físico regularmente, quando tem um planejamento a curto, médio e longo prazo, se alimenta bem, opta por bons hábitos, ele tem uma boa rotina, administra bem o seu tempo, tem uma boa gestão da sua vida, um corpo bem trabalhado passa a ser uma consequência. E exatamente entendendo que isso demora muito tempo e às vezes isso não é adequadamente instituído na nossa cultura, e principalmente pelo jovem, que ele é muito imediatista, ele busca outros recursos para poder alcançar esse corpo perfeito. O anabolizante ele é uma das principais substâncias que são buscadas, né, pelas pessoas que frequentam a academia, mesmo que possa ser de forma ilícita. Mas é realmente uma substância que ela proporciona alguns benefícios do ponto de vista de gerar um ganho de massa muscular em curto espaço de tempo, porém, às vezes não é adequadamente indicada. Ela tem as indicações precisas na medicina, mas a maioria das pessoas usam inadequadamente e usam realmente sem a prescrição médica, sem a verdadeira indicação. E são substâncias que quanto mais você usa, maior os efeitos em termos de hipertrofia para construir o corpo. Porém, maior a quantidade de efeitos colaterais. E eles são vários, né?
desde os problemas psíquicos, que o Ricardo pode até fazer algumas colocações, né, pela experiência que ele deve ter com isso também, mas, sobretudo, que a pessoa fica realmente viciada naquilo, né, porque o resultado ele é obtido de uma forma fantástica. O que você talvez demore 1 ano, 1 ano e meio para obter, você pode talvez alcançar em 3 a 4 meses. Mas há custos também de alguns efeitos colaterais. Quais são eles? Você pode ter elevação do valor da pressão arterial, você pode ter irritabilidade, agressividade, insônia, sintomas de depressão, sintomas de pânico. A pessoa tem um problema que ele é prevalente em praticamente todas as pessoas que usam, que é a disfunção sexual. No momento que você usa o esteroide, aumenta muito a libido, o apetite sexual. Porém, à medida que ele vai sendo metabolizado, vai tendo uma acomodação, ele cai essa quantidade desse hormônio, porque o anabolizante é uma molécula semelhante ao hormônio testosterona, que é o que dá o poder, a força, né? O ganho de massa muscular. Então, à medida que o corpo vai se adaptando, porque o excesso, o organismo lança mecanismos para poder eliminar aquele excesso, a pessoa vai tendo a disfunção sexual. Como ele também vai tendo muitas espinhas, né? Acentua a queda de cabelos. Na mulher, ela tem um aumento dos pelos, aumenta também muita acne. A mulher tem um aumento do clitóris, há uma hipertrofia, e isso é irreversível. A voz fica muito grossa, em alguns casos também é irreversível na mulher. E no homem também tem alguns sintomas que são importantes destacar. Um deles é a presença de ginecomastia, que é a hipertrofia da glândula mamária, né? Então, os mamilos ficam bastante ressaltados. E também no homem há uma diminuição da produção de espermatozoide. Então é um risco muito grande. E um outro problema também que cabe ressaltar, que já coloca um risco maior de vida, é o risco de trombose. Aumenta o risco de infarto, de derrame, né? Então a pessoa tem que colocar realmente isso para ser discutido, para ser analisado todo esse contexto, e diante de uma orientação profissional avaliar se realmente deve ser usado. Grande maior parte das vezes, você tem que esgotar outros recursos para você um dia tentar discutir essa possibilidade, apesar de que isso não é claramente definido na medicina. As indicações que a gente vê são em algumas condições de doenças onde é uma substância que ela é muito bem aceita. Inicialmente ela foi desenvolvida, estudada, para tratar aquelas vítimas dos campos de concentração, que ficavam muito desnutridos. Para poder recuperar sua condição de saúde, usaram os anabolizantes. Foi algumas pesquisas norte-americanas. Só que um dos pesquisadores, ele era adepto ao fisiculturismo, então ele pegou aquela substância, ele fugiu dos Estados Unidos, foram lá para os países europeus, da Europa, e dali ele começou a divulgar, e aí começou a ter o uso, inclusive, no esporte, né, na época da Guerra Fria, como disputa de força política. Então, por isso que ele ficou um pouco estigmatizado, o anabolizante. Porém, o maior problema não é o uso do anabolizante. O maior problema é o uso das substâncias que estimulam a queima de gorduras. São os estimulantes do nervoso central, que são, para você entender, é como se fosse uma substância que acelerasse o seu metabolismo. Então ele acelera tudo, a sua frequência cardíaca... Por exemplo, a pessoa aplica enzima, seria isso? Não, é um pouco diferente. Ele tem uma outra via que acaba também queimando essas gorduras, ativando algumas enzimas que queima gordura, mas a ação dele é maior, ela é sistêmica, é no nível central. Então ela interfere muito no batimento cardíaco, ela interfere muito no calibre do vaso, o vaso fica mais fechado, então isso aumenta muito a pressão arterial. E esse aumento da frequência cardíaca e o estímulo no coração, isso predispõe a muita arritmia, né? Sem contar também dos estímulos do sistema nervoso central, insônia, irritabilidade, agressividade, a pessoa transpira muito. Ela aumenta muito a sua capacidade de fazer exercício. Nós percebemos que o prejuízo, os problemas são muito maiores do que os benefícios, né? Com certeza. Eu queria até, assim, já aproveitando esse gancho, perguntar até ao doutor Ricardo, assim, as pessoas acabam viciando, será que é um vício, como se fosse uma droga? As pessoas, elas se veem com o corpo de uma forma e querem estar cada vez maior? Sim, sim. Além dessa busca do corpo ideal, acredita-se, percebe-se em alguns estudos, a dependência sim. Uma estatística de 50% dos usuários passam a ter dependência do uso do anabolizante. O que se sabe do aspecto psíquico é que
A dose que é usada é uma dose além da dose fisiológica, das indicações terapêuticas. Então, isso para o aparelho psíquico acaba gerando uma porção de sintomas, né, de transtornos. E além da dependência, pessoas passam a apresentar quadros depressivos quando não usam. Né? Na abstinência, passa a apresentar quadro depressivo, então ela precisa continuar usando para manter esse funcionamento psíquico. Né? A gente tem quadros graves, né? Sintomas psíquicos graves pelo uso de anabolizantes e de substâncias para emagrecimento. Né? Sintomas psicóticos, né? A gente tem quadros psiquiátricos bem graves, às vezes até com indicação de internação. Né? Eu já tive a oportunidade de pegar paciente no hospital que estava usando substâncias para emagrecer, que teve que ficar internada. Com um quadro psiquiátrico, a gente tem um quadro psiquiátrico, um sintoma psiquiátrico, que chama um quadro de mania. Né? A gente tem um transtorno psiquiátrico que chama transtorno bipolar do humor, que ele cursa com duas fases, uma fase depressiva e uma fase de mania. É uma fase de euforia, uma fase de elação, uma fase de grandiosidade. E pessoas que usam anabolizantes muitas vezes desenvolvem principalmente esse quadro, né, de muita irritabilidade. Existe quadro, a associação de anabolizante com aumento de violência. Fizeram pesquisas com gêmeos idênticos, um usava anabolizante e o outro não. Percebeu-se que o gêmeo que usava aumentava muito o nível de violência. Né? Então as preocupações psíquicas são enormes, além das preocupações físicas. Né? Aurélio, como que isso é abordado dentro da academia? É lógico que eu acredito que sempre chega um e pergunta, você tem? A gente pode usar? Como que faz? Como que é a fiscalização? Enfim, como que dentro funciona na prática? Bom, hoje a Anvisa ela teve uma ação de obrigar as academias de colocar uma placa falando da proibição dos esteroides anabólicos e que isso traz prejuízo à saúde. Logicamente que, principalmente os jovens, os adolescentes, né, que querem impor ali um vigor físico perante a sociedade, buscam isso. Né? A orientação maior é tentar conscientizar essa pessoa que para ela pegar um outro caminho, né? Então a gente tenta orientar que é preciso ter uma boa alimentação, uma frequência na academia, periodizar treinos, ter uma boa suplementação, se necessário, mas geralmente a impaciência do jovem, ele vai buscar isso de outras formas. Então no mercado negro da coisa, eles conseguem os esteroides anabólicos muito fácil. Se a gente somar esse imediatismo com esse modelo de corpo ideal, né, acaba sendo uma opção aí que a gente entende que não deveria ser procurada. Certo, doutora Eduarda, a gente já está chegando ao fim. Gostaria mesmo da sua dica, né, para esses atletas, para essas pessoas que buscam o corpo perfeito, porém às vezes falta um pouco de vontade, de paciência, de praticar isso ao longo da vida, né, por muito tempo. A minha mensagem é o seguinte, como tudo na vida, o exercício talvez seja uma das coisas que mais simbolizam isso, que o resultado ele é efetivamente alcançado com a regularidade. O segredo do exercício é a regularidade, é um estímulo regular. É a lei do uso e desuso. Se o músculo não for estimulado, ele não responde com aumento. Se ele deixar de ser usado, ele diminui. Então, acho que essa é a principal mensagem. É uma organização da sua agenda para que você tenha isso como um hábito, assim como você dorme, como você vai ao banheiro, como você se alimenta, tem que movimentar, desde que esse movimento seja focado para hipertrofia, é válido, né? Seja um planejamento, busque uma orientação profissional, que se alimente bem, faça uma opção por bons hábitos, evitar o uso de algumas substâncias, se alimentar bem e dar tempo ao tempo e entender que cada um responde de um jeito. E que a beleza ela é interior, a beleza realmente não está pura e simplesmente no formato estético. É uma coisa que complementa, ajuda, mas ela não é essencial. Eu acho que essa é a mensagem final.
Bom, obrigada a todos pela participação. O assunto realmente é um assunto muito pertinente. Depois a gente volta com ele em outros programas. Obrigada a vocês. Obrigado. O programa Em Pauta termina aqui e nós voltamos na semana que vem com outros temas. Se você tiver sugestões para os nossos debates, entre em contato com a produção pelo telefone 32 39 43 42. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.